está a nossa querida Europa, aí na parte mais nórdica? O que nós temos a falar desse imbróglio maldito que as pessoas querem entender? E cada vez que você acha que entendeu, você volta... É igual aquele joguinho que você tira o número errado e volta para o início. Conta para a gente. A Noruega é parte interessada num conflito entre Ucrânia e Rússia. Por quê? Porque a Noruega, apesar de estar com as reservas de gás em baixa, ela segue pirateando, inclusive o pré-sal brasileiro, né? A Noruega foi a primeira a roubar o Campo de Libra, que é um dos maiores do planeta. Pegou por 1/3 do valor, num jabá lá com José Serra, com Dilma Rousseff, aquela galera lá que entregou o pré-sal. Então, a Noruega quer que tenha guerra na Ucrânia. Isso está claro. Se você lê a imprensa norueguesa, eles colocam que vai ter a qualquer momento, a Rússia vai atacar, sempre a Rússia vai atacar. É como se a Rússia estivesse fazendo algo errado. Não são eles que estão indo para as fronteiras da Rússia. É a Rússia que está fazendo movimentos militares, mesmo que no seu território, que é agressivo. Assim, é uma coisa absurda. A Suécia, para que você entenda, você que está me assistindo, o Rubem já sabe isso de cor e salteado, o Rogério também, e certamente o Carlos, a Suécia é um país que ficou muito rico na Segunda Guerra Mundial, fornecendo minérios, né, para os dois lados da guerra. Então, o lema, existe uma palavra aqui em sueco chamada logom, que significa nem muito nem pouco, vamos aqui pelo meio. Tinha uma vinheta de uma rádio aí no Brasil, em São Paulo, que era pelo meio. Então, é isso aí. A Suécia não se posiciona, sob hipótese alguma, porque ela sabe que se posicionar é perder, é reduzir em 50% sua capacidade de diálogo. Então, a Suécia não é membro da NATO e apoia algumas ações da NATO, certo? Então, a Finlândia tem, assim, um pânico da Rússia, né? Isso é histórico e tem razões para isso, mas a Rússia não tem nenhuma razão para invadir a Finlândia. E Dinamarca é aquilo, Dinamarca quer sempre pegar raspas e restos do que sobra ali de Noruega e Suécia, que ela está estrategicamente colocada perto dos dois, e finge que é um, finge que é outro, na diplomacia fala uma coisa, na propaganda faz outra, e tenta pegar, não é, o que sobrar dos dois lados. Entre os nórdicos, o único que praticamente não se mete, porque também está lá longe, é a Islândia, né, e que é o país que tem a melhor qualidade de vida entre os nórdicos, uma população pequenininha, é a única população do planeta desse novo século que promoveu uma revolução de verdade, não foi primavera, foi uma revolução do povo, né, foi a Islândia, que deveria ser referência para o mundo todo. Alguns dizem, mas é porque ele é pequenininho, deu certo por causa disso. Não, foi porque o povo foi lá, prendeu o juiz, deu calote nos bancos, ganhou nas cortes internacionais e reconstruiu o país. Escreveu a nova Constituição no estádio de futebol. Não foi o parlamento foi eleito depois que o povo escreveu a Constituição para não acontecer o que tinha acontecido. Então, esse é o perfil dos nórdicos. Agora, você me perguntar, e o Carlos, que também está no sul da Europa, mas está aqui na Europa, certamente o Carlos vai falar mais ou menos o que eu estou pensando. Eu acredito. Existe muita propaganda contra a Rússia. Existe muita propaganda contra a Rússia. Agora, existe ambiente para guerra? Não. Macron assumiu agora a presidência até o mês de junho do Conselho da União Europeia e tem eleição na França em abril. Ele tem muito problema na França para resolver, problemas que vão da questão da vacina até a questão do desemprego, que é elevadíssimo, briga com os ingleses sobre a questão da pesca, porque a Inglaterra saiu da União Europeia e queria continuar explorando as águas da União Europeia, e a França era mais prejudicada, e ela subsidia a pesca do seu país. Então, a França tomou um calote dos Estados Unidos e da Austrália, com 66 bilhões de dólares dos submarinos que foram encomendados e depois eles desistiram quando a França... Bem isso para o pessoal, o Wellington. Esmiuça bem isso para o pessoal, porque como aqui também somos um canal de armamento,
Tá? Explica bem isso para o pessoal, porque é interessante. Havia uma encomenda dos australianos, com o aval dos Estados Unidos, para que a França produzisse submarinos nucleares. E a França fez, como a gente diz no Brasil, gastou por conta, né? E aí, de repente, Biden vem e dá uma canetada e suspende. Porque quem manda na Austrália é qualquer um que tenha a caneta na mão. A Austrália é um país, uma terra sem dono, igual a Ucrânia. Tá? Então, a França ficou a ver navios e não submarinos. E esse prejuízo pode custar a eleição de Macron agora, em abril. Por quê? Porque ele prometeu um número de empregos com base nessa promessa. Então, o que é que vai acontecer com a França? A França vai trair a NATO, vai trair os Estados Unidos, com certeza. Tanto que a política francesa foi toda voltada, depois desse golpe, para os golpes na África Ocidental, patrocinando ditaduras e negociando diretamente com esses ditadores. E não venho dizer que a França não está envolvida, porque aí é ingenuidade e inocência. Não é? E eu que conheço a África Ocidental bem, porque estive por lá por muito tempo e tenho contato quase que diário com eles. Então, o que acontece? A França vai trair Estados Unidos por causa da Austrália, por causa do golpe. A Alemanha, que é o motor da União Europeia, todo mundo deve à Alemanha aqui na Europa. A União Europeia é a Alemanha. Com exceção dos países nórdicos, todos os países devem à Alemanha. E quem é o principal comprador da Mercedes, que é um carro alemão que todo mundo conhece? A Rússia, 80%, se não me engano. O Rogério, que é bom de número, pode confirmar isso depois, mas o número é elevadíssimo. Assim, quase que toda a produção da Mercedes vai para a Rússia, certo? E mais de 80 produtos de grande, como se diz, de alta tecnologia alemães vão para a Rússia. Porque Vladimir Putin, quando era chefe da espionagem da antiga União Soviética, ele morava na Alemanha, fala alemão fluentemente, tem uma relação espetacular com o governo da Alemanha. A Alemanha quer comprar o gás russo, sim. Esse novo governo que está aí teve que fazer composição com o Partido Verde. Se insistisse em querer trair a Rússia, iria cair, porque os alemães têm um projeto pós-Segunda Guerra que passa necessariamente pela reconstrução do país e pela vingança, porque eles não enxergam os russos como inimigos. Apesar da Rússia ter vencido a guerra, eles enxergam aqueles que humilharam na Primeira e na Segunda Guerra, os alemães, que os alemães pagam até hoje o preço de tudo isso. Então, esse é o cenário de desemprego, pandemia, brigas entre os países da União Europeia, incompatibilidade entre interesses de países da NATO, que é a OTAN do Brasil, que no Brasil chamam de OTAN, e os Estados Unidos incentivando guerra na Europa. Quem é que mora na Europa que vai querer guerra? Ninguém. Quem é que quer tomar bombinha de Putin na cabeça? Ninguém. Entendeu? Então, eu acredito que não vai ter guerra. E essa propaganda da CNN, da BBC e dos órgãos de imprensa tradicionais que trabalham para a NATO não vai vingar, não vai consolidar uma guerra. Essa é a minha primeira impressão sobre esses movimentos. Desculpe ter estendido bastante. Wellington, dinheiro, money, grana. You have money? Rapaz, eu não tenho, mas se você tiver, eu aceito, viu? Vou lhe dar o número da conta depois aí para você mandar para mim. Ô, Rubem, claro que dinheiro, economia é tudo, inclusive guerra, né? É prejuízo para um e lucro para outro, sempre foi. Historicamente é isso aí. Uma guerra também é uma questão de sobrevivência econômica para alguns. Agora, uma questão que as pessoas estão ignorando em tudo isso que está acontecendo é, como você falou, a China está lançando a sua moeda digital com lastro, ou seja, como você falou, tem ali, cada centavo tem um produto agregado, tem algo que possa pagar a quem investir. E isso está gerando um pânico gigantesco para os ingleses, os israelenses, o nosso amigo Carlos chama de israelitas, né, em português de Portugal, os holandeses e os norte-americanos, porque
Se os chineses controlarem as principais movimentações financeiras do planeta, como é que eles vão lavar dinheiro? Como é que vão lavar o dinheiro do ópio, que foi citado pelo Carlos, da cocaína, que é o segundo orçamento mais substancial do planeta extraoficial, não é? Então, perde somente para ouro e diamantes que são, como se diz, explorados sem nenhuma satisfação, como se diz, sem nenhum pagamento de imposto, sem nada, né? E todo mundo sabe para onde é que vai o diamante, todo mundo sabe para onde é que está indo o ouro. Então, agora, tudo aí que a gente conversou até aqui, Rubem, e eu acredito que o Rogério e o Carlos certamente devam concordar comigo, é o seguinte: a Rússia não pode perder essa queda de braço, porque a China sabe que se a Rússia sucumbir, a próxima vítima será ela, a China. Então, tudo passa aí pela necessidade de ruir a economia russa para atingir a China. Já que você quer falar de dinheiro, eu vejo dessa maneira. Essa tentativa não é só de humilhar Vladimir Putin, etc., como muita gente está colocando. A tentativa de atingir a Rússia é para reduzir os movimentos chineses, reduzir a capacidade da China entrar na Europa através do projeto Eurásia de verdade, onde a Alemanha, eu vejo que será a grande parceira desse projeto, ainda não se manifesta, se coloca contrário, faz crítica, um fala mal, mas na diplomacia, ali nos acordos de verdade, os alemães estão fechando muito mais para essa tendência. Então, os Estados Unidos perderam a capacidade de ser a maior potência militar do planeta, porque os chineses desenvolveram armas muito mais modernas e com uma capacidade de destruição muito maior. Estou falando das armas supersônicas de alta precisão. A tecnologia que até vai uma embaixadora norte-americana nova aí, que é comerciante de 5G nos Estados Unidos, vai ser embaixadora no Brasil, para tentar empurrar essa 5G que não vale nada dos Estados Unidos para o Brasil. A China já vai inaugurar 6G. A China criou um sol para poder ampliar a luz do dia, para melhorar a agricultura, por causa da questão da soberania alimentar, e também porque eles querem reduzir a dependência de combustíveis fósseis. A China tem uma relação com os outros países, principalmente africanos, de não ingerência nos governos, uma relação de você quer dinheiro, tome, eu quero sua água, eu quero seu petróleo, eu quero seu... Sempre tem, porque não existem almoços grátis nessas relações. Então, falando de dinheiro, eu vejo que a China está muito melhor situada para se consolidar sem essa prepotência dos norte-americanos, como a grande potência mundial. Eu vejo a China como um país que realmente está se consolidando cada vez mais, exigindo agora dos seus empresários a divisão dos lucros para melhorar a remuneração do seu povo, porque sabe a importância do mercado interno, melhorando a qualidade de vida, investindo em educação como poucos. São 3.000 universidades para pesquisa de novas tecnologias. Isso não é pouco não, viu, Rubem? Isso é muita coisa. E conhecimento é poder, conhecimento é dinheiro. Então, falando em dinheiro, eu vejo uma Alemanha tentando sobreviver na Europa, uma França em desespero, e eu vejo uma Rússia que tem o gás que é indispensável para o Europa. Se formos para a Ásia, vocês já devem estar acompanhando a Coreia do Sul. Ela quer uma aproximação com a Coreia do Norte, certo? E o bloco econômico chinês
abarcou a Coreia do Sul, enfraquecendo ainda mais as ações dos Estados Unidos por lá. Vamos aqui falar de uma coisa muito importante sobre dinheiro também, viu, Rubem, e você que está me assistindo. Quando nós falamos de uma aproximação entre as duas Coreias, nós não queremos, ninguém aqui está dizendo, pelo menos eu não estou dizendo, que a Coreia do Norte vai deixar de ser um país com as suas especificidades, suas características políticas e socioeconômicas. Mas isso significa que é um novo mercado que se abre para um país que precisa de praticamente tudo. O que é que os Estados Unidos têm a oferecer hoje à Coreia do Sul? Muito pouco. Entendeu? Então, os movimentos de dinheiro estão mudando toda a geopolítica. Tudo que o Carlos falou no primeiro bloco dele, certamente ele vai reforçar algumas coisas, e o Rogério falou aqui, e o Rubem puxou esse assunto sobre dinheiro muito importante, oportuna essa sua mudança para essa linha, porque seguir o dinheiro é sempre o melhor caminho. Tudo caminha para a formação de blocos liderados pela China, na Europa, na Ásia, no continente africano, e não vai demorar no continente americano, na parte sul, porque os povos estão cansados, a política de amedrontar, de ameaçar com regras de democracia e etc., que nem dentro do seu território os norte-americanos conseguem cumprir, já não funciona mais esse tipo de exigência. Eu vou dar um exemplo só para concluir minha conversa sobre isso. Hoje, e até terça-feira, o governo talibã do Afeganistão está na Noruega com representantes da sociedade civil, porque a Noruega quer debater a questão dos direitos humanos e da democracia para poder fazer uma parceria aberta com o Afeganistão, certo? A China e a Rússia já dialogaram com o Afeganistão 2 dias depois que eles tomaram o poder. A China já doou milhões e milhões, não só em insumos, como também em dinheiro, e a Rússia pelo mesmo caminho. Com quem é que o Afeganistão vai querer trabalhar? Com quem deu dinheiro e está querendo só, olha, não se meta com a gente, não vamos arrumar confusão aqui, etc. Ou com quem quer dizer, você está maltratando a mulher, você tem que permitir o casamento de girafa com camelo, você tem que... Enfim, certamente, quem vem com esse discurso só de nós somos a educação, nós somos a civilização e você é o material bruto que precisa ser lapidado pela nossa beleza, vai perder, porque a questão é comercial, minha gente. Não é? Raul Seixas dizia, 2 problemas se misturam, a verdade do universo e a prestação que vai vencer. Está todo mundo preocupado em pagar sua conta. Então, esses conceitos bonitinhos que enganaram por muito tempo, eles não enganam mais, eles precisam ser reinventados. E por isso eu acredito muito que a economia chinesa vai se consolidar e vai puxar, ao contrário do que dizem, que a Índia está brigando com a China, uma parte do BRICS vai funcionar assim. Índia, Rússia e China vão se consolidar, porque eles precisam um do outro, e eu acredito no isolamento dos Estados Unidos, porque países europeus não vão mais querer ser bombardeados e nem entrar em guerra depois de 2 anos de pandemia com economias estagnadas. É isso aí, Rubão. Mas, dando a rodada final, as considerações finais, o beijinho, beijinho, tchau, tchau de todo mundo, e também o espaço livre para cada um falar o que bem achar melhor, que aqui não tem censura, aqui é direto. Wellington, começa com você que está mais longe, aí você vai dormindo, os outros a gente vai chegando aqui. Obrigado, Rubem, pela oportunidade. Uma mensagem de agradecimento antes da despedida, pela oportunidade. Um prazer conhecer o Carlos e dividir o espaço com você, Rubem, e também com o Rogério. Não foi a primeira vez, é sempre uma experiência positiva para mim, eu aprendo muito com vocês. Espero que o público tenha gostado. E, para não perder o costume, eu quero lembrar que o Rogério já falou, mas eu sou bastante atuante lá no Twitter,
e tem um canal no YouTube com meu nome, sobrenome Calazans é com S no meio e não com Z, como algumas pessoas escrevem, que eu posto semanalmente algum vídeo sobre a realidade imediata, ou sobre comentários que eu faço para a televisão. Então, eu convido vocês, agradeço, quero dizer que o mundo está interconectado, não existe mais aquela separação entre um país e o mundo, não é? Então, se apertarem o cinto de um, vai doer na barriga do outro. Por isso, nós estamos condenados à busca permanente da paz. As armas de dissuasão que existem hoje, elas existem muito mais para um efeito psicológico do que para uma aplicação prática. Eu acredito na paz, eu acredito que o mundo deverá superar essa dificuldade, essa tensão em torno de possível guerra ou conflito de grande proporção, e nós vamos conseguir, sim, resolver os problemas de uma maneira harmônica. Mas essa harmonia não significa necessariamente que vai ser um consenso. Essa harmonia, lamentavelmente, a China e a Rússia deram aos Estados Unidos a saída honrosa e eles não souberam aproveitar, tentaram confrontar e não estão sabendo lidar com a decadência do Império norte-americano. E não saber lidar com a decadência, não saber dividir o espaço de liderança, significa perder o pódio e nunca mais recuperá-lo. Foi assim com o Império Romano e na história com todas as potências. O Brasil é um país com muito potencial, o Brasil é um país muito rico, precisa que o povo brasileiro tenha um pouco mais de concentração naquilo que admira nos outros para tentar aplicar dentro do território nacional brasileiro. Desejo ao Carlos e ao povo português muita lucidez na escolha do próximo governo. No dia 30 desse mês, o povo português vai culminar com o voto direto nas urnas, já que os votos antecipados aconteceram essa semana. Desejo boa sorte. Portugal vinha num bom caminho, apesar da geringonça ter esse apelido, ter sido tratado, essa combinação ter sido tratada com um certo desrespeito, um certo desdém, tirou o país da troika e vinha dando dignidade ao povo português. Me preocupa muito essa eleição marcada em cima da hora, num período de grandes dificuldades, onde a extrema-direita portuguesa tem botado as asas de fora e a abstenção prometida, segundo dados estatísticos, é de que seja recorde. Quando a abstenção é recorde, Carlos, você sabe disso, a probabilidade dos conservadores levarem vantagem é muito maior, e eu temo um pouco em relação a isso. Não quero me ater aqui a Portugal apenas, nem ao Brasil, quero só concluir dizendo que Rubem tem feito um trabalho excepcional, um trabalho de continuidade, assim como o Rogério, né, diariamente produzindo conteúdos informativos, e todos nós ganhamos com isso, que vocês continuem apoiando esses canais, porque são pessoas comprometidas com, como disse o Rubem, a verdade. Cada um tem uma verdade, mas pelo menos existe a verdade da ética, essa ninguém contesta. E a verdade da ética é aquela que tudo aquilo que você fala, você consegue dormir tranquilamente, você consegue botar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila de que não enganou ninguém. Então, é nessa ética que eu me centro, e é por isso que tem tanta afinidade, apesar dos estilos completamente distintos entre nós, não é? Mas existe respeito recíproco e que isso se perdure, né? E que isso se mantenha por muitos anos. Por toda a vida, espero. Abraço a você acompanhando aí, o pessoal do chat, alguns um pouco afoitos, outros com bastante complemento. Parabéns, obrigado pela contribuição. Carlos, Rubem e Rogério, obrigado também por essa oportunidade de aprender com vocês.